O Grande Conflito, capítulo 27. A vida que satisfaz. Como alcançar paz de alma. Onde quer que a palavra de Deus tenha sido fielmente pregada, seguiram-se resultados que atestaram de sua origem divina. O Espírito de Deus acompanhou a mensagem de seus servos e a palavra era proclamada com poder. Os pecadores sentiam-se despertar-se-lhes a consciência. A luz que alumia a todo homem que vem ao mundo iluminava-lhes os íntimos recessos da alma e as coisas ocultas das trevas eram manifestas. Coração e espírito eram possuídos de profunda convicção. Convenciam-se do pecado, da justiça e do juízo vindouro. Tinham a intuição da justiça de Jeová e sentiam terror de aparecer em sua culpa e impureza perante aquele que examina os corações. Com angústia exclamavam: quem me livrará do corpo desta morte? Ao revelar-se a cruz do Calvário, com o infinito sacrifício pelos pecados dos homens, viram que nada, senão os méritos de Cristo, seria suficiente para a expiação de suas transgressões. Somente esses méritos poderiam reconciliar os homens com Deus. Com fé e humildade, aceitaram o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Pelo sangue de Jesus tiveram a remissão dos pecados passados. Aquelas almas produziram frutos dignos de arrependimento, creram e foram batizadas e levantaram-se para andar em novidade de vida, como novas criaturas em Cristo Jesus, não para se conformarem aos desejos anteriores, mas, pela fé no Filho de Deus, seguir-lhe os passos, refletir-lhe o caráter e purificar-se assim como ele é puro. As coisas que antes odiavam, agora amavam, e as que antes amavam, passaram a odiar. Os orgulhosos e presunçosos tornaram-se mansos e humildes de coração. Os vaidosos e arrogantes se fizeram sérios e acessíveis. Os profanos se tornaram reverentes, sóbrios os ébrios, os devassos puros. As modas vãs do mundo foram postas de parte. Os cristãos procuravam não o enfeite exterior, no frisado dos cabelos, no uso de joias de ouro, na compostura dos vestidos, mas o homem encoberto no coração, no incorruptível trajo de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. 1 Pedro capítulo 3, versos 3 e 4. Os despertamentos resultaram em profundo exame de coração e humildade. Caracterizavam-se pelos solenes e fervorosos apelos ao pecador, pela terna misericórdia para com a aquisição efetuada pelo sangue de Cristo. Homens e mulheres oravam e lutavam com Deus pela salvação de almas. Os frutos de semelhantes avivamentos eram vistos nas almas que não recuavam da renúncia e do sacrifício, mas se regozijavam de que fossem consideradas dignas de sofrer o vitupério e provação por amor de Cristo. Notava-se uma transformação na vida dos que tinham professado o nome de Jesus. A comunidade se beneficiava por sua influência. Uniam-se com Cristo e semeavam no Espírito a fim de ceifar a vida eterna. Podia-se dizer deles: fostes contristados para o arrependimento, porque a tristeza segundo Deus opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. Porque quanto cuidado não produziu isto mesmo em vós, que segundo Deus fostes contristados? Que apologia, que indignação, que temor, que saudades, que zelo, que vingança. Em tudo mostrastes estar puros neste negócio. 2 Coríntios capítulo 7, versos 9 a 11. Este é o resultado da obra do Espírito de Deus. Não há prova de genuíno arrependimento a menos que ele opere reforma na vida. Se restitui o penhor, devolve o que tinha roubado, confessa os pecados e ama a Deus e seus semelhantes, pode o pecador estar certo de que encontrou paz com Deus. Foram estes os efeitos que, em anos anteriores,
se seguiram as ocasiões de avivamento religioso. Julgados pelos seus frutos, sabia-se que eram abençoados por Deus para a salvação dos homens e para erguimento da humanidade. Muitos dos despertamentos dos tempos modernos têm, no entanto, apresentado notável contraste com aquelas manifestações de graça divina que nos primitivos tempos se seguiam aos labores dos servos de Deus. É verdade que se desperta grande interesse, muitos professam conversão e há larga afluência às igrejas. Não obstante, os resultados não são de molde a autorizar a crença de que houve aumento correspondente da verdadeira vida espiritual. A luz que chameja por algum tempo logo fenece, deixando as trevas mais densas do que antes. Avivamentos populares são muitas vezes levados a efeito por meio de apelos à imaginação, excitando-se as emoções, satisfazendo-se o amor ao que é novo e surpreendente. Conversos ganhos desta maneira têm pouco desejo de ouvir a verdade bíblica, pouco interesse no testemunho dos profetas e apóstolos. A menos que o serviço religioso assuma algo de caráter sensacional, não lhes oferece atração. Não é atendida a mensagem que apele para a razão desapaixonada. As claras advertências da palavra de Deus, que diretamente se referem aos seus interesses eternos, não são tomadas a sério. Por toda a alma verdadeiramente convertida, a relação com Deus e com as coisas eternas será o grande objetivo da vida. Mas onde, nas igrejas populares de hoje, o espírito de consagração a Deus? Os conversos não renunciam ao orgulho e amor do mundo. Não estão mais dispostos a negar-se, tomar a cruz e seguir o manso e humilde Nazareno do que estiveram antes de se converter. A religião tornou-se o entretenimento dos incrédulos e céticos, porque tantos que são portadores de seu nome lhes desconhecem os princípios. O poder da piedade quase desapareceu de muitas das igrejas. Piqueniques, representações teatrais nas igrejas, quermesses, casas elegantes, ostentação pessoal, desviaram de Deus os pensamentos. Terras e bens e ocupações mundanas absorvem a mente, e as coisas de interesse eterno mal recebem atenção passageira. Apesar do generalizado declínio da fé e da piedade, há verdadeiros seguidores de Cristo nestas igrejas. Antes de os juízos finais de Deus caírem sobre a terra, haverá entre o povo do Senhor tal avivamento da primitiva piedade como não fora testemunhado desde os tempos apostólicos. O Espírito e o poder de Deus serão derramados sobre seus filhos. Naquele tempo, muitos se separarão das igrejas em que o amor deste mundo suplantou o amor a Deus e a sua palavra. Muitos, tanto pastores como leigos, aceitarão alegremente as grandes verdades que Deus providenciou fossem proclamadas no tempo presente, a fim de preparar um povo para a segunda vinda do Senhor. O inimigo das almas deseja estorvar essa obra, e antes que chegue o tempo para tal movimento, esforçar-se-á para impedi-la, introduzindo uma contrafação. Nas igrejas que puder colocar sob seu poder sedutor, fará parecer que a bênção especial de Deus foi derramada. Manifestar-se-á o que será considerado como grande interesse religioso. Multidões exultarão de que Deus esteja operando maravilhosamente por elas, quando a obra é de outro espírito. Sob o disfarce religioso, Satanás procurará estender sua influência sobre o mundo cristão. Em muitos dos avivamentos ocorridos durante o último meio século, tem estado a operar, em maior ou menor grau, as mesmas influências que se manifestarão em movimentos mais extensos no futuro. Há um excitamento emotivo, mistura do verdadeiro com o falso, muito apropriado para transviar. Contudo, ninguém necessita ser enganado. À luz da palavra de Deus, não é difícil determinar a natureza destes movimentos. Onde quer que os homens negligenciem o testemunho da Escritura Sagrada, desviando-se das verdades claras que servem para provar a alma e que exigem a renúncia de si mesmo e a do mundo, podemos estar certos de que ali não é outorgada a bênção de Deus. E, pela regra que o próprio Cristo deu, por seus frutos os conhecereis.
Mateus 7,16. É evidente que esses movimentos não são obra do Espírito de Deus. Nas verdades de sua palavra, Deus deu aos homens a revelação de si mesmo, e a todos os que as aceitam servem de escudo contra os enganos de Satanás. Foi a negligência destas verdades que abriu a porta aos males que tanto se estão generalizando agora no mundo religioso. Tem-se perdido de vista, em grande parte, a natureza e importância da lei de Deus. Uma concepção errônea do caráter, perpetuidade e vigência da lei divina tem ocasionado erros quanto à conversão e santificação, resultando em baixar na Igreja a norma da piedade. Aqui deve encontrar-se o segredo da falta do Espírito e poder de Deus nos avivamentos de nosso tempo. Há, nas várias denominações, homens eminentes por sua piedade que reconhecem e lamentam este fato. O professor Eduardo A. Parque, apresentando os perigos atuais de natureza religiosa, diz acertadamente: fonte de perigos é a negligência, por parte do púlpito, de insistir sobre a lei divina. Nos dias passados, o púlpito era o eco da voz da consciência. Os nossos mais ilustres pregadores davam admirável majestade aos seus discursos, seguindo o exemplo do Mestre e pondo em preeminência a lei, seus preceitos e ameaças. Repetiam as duas grandes máximas de que a lei é a transcrição das perfeições divinas e que o homem que não ame a lei não ama o Evangelho, pois a lei, bem como o Evangelho, é um espelho que reflete o verdadeiro caráter de Deus. Este perigo leva a outro, o de não avaliar devidamente o mal do pecado e sua extensão e demérito. Em proporção com a justiça do mandamento está o erro de desobedecer-lhe. Unindo aos perigos já mencionados, está o de depreciar a justiça de Deus. A tendência do púlpito moderno é separar da benevolência divina a justiça divina, reduzir a benevolência a um sentimento em vez de exaltá-la a um princípio. O novo prisma teológico divide ao meio o que Deus havia ajuntado. É a lei divina um bem ou um mal? É um bem. Então, a justiça é um bem, pois que ela é uma disposição para executar a lei. Do hábito de desvalorizar a lei e a justiça divinas e o alcance e demérito da desobediência humana, os homens facilmente resvalam para o hábito de depreciar a graça que proveu a expiação do pecado. Assim, o Evangelho perde seu valor e importância no espírito dos homens, não tardando estes em praticamente pôr de lado a própria Escritura Sagrada. Muitos ensinadores religiosos asseveram que Cristo, pela sua morte, aboliu a lei, e em virtude disso, estão os homens livres de suas reivindicações. Alguns há que a representam como um jugo penoso e, em contraste com a servidão da lei, apresentam a liberdade a ser gozada sob o Evangelho. Não foi, porém, assim que profetas e apóstolos consideravam a santa lei de Deus. Disse Davi: andarei em liberdade, pois busquei os teus preceitos. Salmo 119, 45. O apóstolo Tiago, que escreveu depois da morte de Cristo, refere-se ao decálogo como a lei real e a lei perfeita da liberdade. Tiago 2, 8 e 1, 25. E o escritor do Apocalipse, meio século depois da crucifixão, pronuncia uma bênção aos que guardam os seus mandamentos para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Apocalipse 22, 14. A declaração de que Cristo, por sua morte, aboliu a lei do Pai, não tem fundamento. Se tivesse sido possível mudar a lei ou pô-la de parte, não teria sido necessário que Cristo morresse para salvar o homem da pena do pecado. A morte de Cristo, longe de abolir a lei, prova que ela é imutável. O Filho do Homem veio para engrandecer a lei e torná-la gloriosa. Isaías 42, 21. Disse ele: não cuideis que vim destruir a lei. Até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei. Mateus 5, 17 e 18. E com relação a si próprio, declara ele:
Deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu. Sim, a tua lei está dentro do meu coração. Salmo 40, verso 8. A lei de Deus, pela sua própria natureza, é imutável. É uma revelação da vontade e caráter do autor. Deus é amor e sua lei é amor. Seus dois grandes princípios são amor a Deus e amor ao homem. O cumprimento da lei é o amor. Romanos 13, 10. O caráter de Deus é justiça e verdade. Esta é a natureza de sua lei. Diz o salmista: tua lei é a verdade. Todos os teus mandamentos são justiça. Salmo 119, versos 142 e 172. E o apóstolo Paulo declara: a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Romanos 7, 12. Tal lei, sendo expressão do pensamento e vontade de Deus, deve ser tão duradoura como o seu autor. É obra da conversão e santificação reconciliar os homens com Deus, pondo-os em harmonia com os princípios de sua lei. No princípio, o homem foi criado à imagem de Deus. Estava em perfeita harmonia com a natureza e com a lei de Deus. Os princípios da justiça lhe estavam escritos no coração. O pecado, porém, alienou-o do Criador. Não mais refletia a imagem divina. O coração estava em guerra com os princípios da lei de Deus. A inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Romanos 8, 7. Mas Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que o homem pudesse reconciliar-se com ele. Mediante os méritos de Cristo, pode aquele se restabelecer a harmonia com o Criador. O coração deve ser renovado pela graça divina, deve receber nova vida de cima. Esta mudança é o novo nascimento, sem o que, diz Jesus, o homem não pode ver o reino de Deus. O primeiro passo na reconciliação com Deus é a convicção de pecado. Pecado é o quebrantamento da lei. Pela lei vem o conhecimento do pecado. 1 João capítulo 3, verso 4 e Romanos capítulo 3, verso 20. A fim de ver sua culpa, o pecador deve provar o caráter próprio pela grande norma divina de justiça. É um espelho que mostra a perfeição de um viver justo, habilitando o pecador a discernir seus defeitos de caráter. A lei revela ao homem os seus pecados, mas não provê remédio. Ao mesmo tempo que promete vida ao obediente, declara que a morte é o quinhão do transgressor. Unicamente o Evangelho de Cristo o pode livrar da condenação ou contaminação do pecado. Deve ele exercer o arrependimento em relação a Deus, cuja lei transgrediu, e fé em Cristo, seu sacrifício expiatório. Obtém assim remissão dos pecados e se torna participante da natureza divina. É filho de Deus, tendo recebido o Espírito de adoção, pelo qual clama: Abba, Pai. Estaria agora na liberdade de transgredir a lei de Deus? Diz Paulo: anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma. Antes estabelecemos a lei. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? E João declara: esta é a caridade de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Romanos capítulo 3, verso 31, capítulo 6, verso 2 e 1 João capítulo 5, verso 3. No novo nascimento, o coração é posto em harmonia com Deus ao colocar-se em conformidade com a sua lei. Quando esta poderosa transformação se efetua no pecador, passou ele da morte para a vida, do pecado para a santidade, da transgressão e rebelião para a obediência e lealdade. Terminou a velha vida de afastamento de Deus, começando a nova vida de reconciliação, de fé e amor. Então, a justiça da lei se cumpre em nós,
que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Romanos 8,4. E a linguagem da alma será: ó, quanto amo a tua lei! É a minha meditação em todo o dia. Salmo 119, 97. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. Salmo 19, verso 7. Sem a lei, os homens não têm uma concepção justa da pureza e santidade de Deus ou da culpa e impureza deles mesmos. Não têm verdadeira convicção do pecado e não sentem necessidade de arrependimento. Não vendo a sua condição perdida, como transgressores da lei de Deus, não se compenetram da necessidade do sangue expiatório de Cristo. A esperança de salvação é aceita sem a mudança radical do coração ou reforma da vida. São assim abundantes as conversões superficiais e unem-se às igrejas multidões que nunca se uniram a Cristo. Outros sim, teorias errôneas sobre a santificação, procedentes da negligência ou rejeição da lei divina, ocupam lugar preeminente nos movimentos religiosos da época. Essas teorias não somente são falsas no que respeita à doutrina, mas também perigosas nos resultados práticos. E o fato de que estejam tão geralmente alcançando aceitação torna duplamente essencial que todos tenham clara compreensão do que as Escrituras ensinam a tal respeito. A verdadeira santificação é doutrina bíblica. O apóstolo Paulo, em carta à igreja de Tessalônica, declara: esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, e roga, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 3 e capítulo 5, verso 23. A Bíblia ensina claramente o que é a santificação e como deve ser alcançada. O Salvador orou pelos discípulos: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. João capítulo 17, verso 17. E Paulo ensina que os crentes devem ser santificados pelo Espírito Santo. Romanos 15, 16. Qual é a obra do Espírito Santo? Disse Jesus aos discípulos: quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade. João 16, 13. E o salmista declara: tua lei é a verdade. Pela palavra e Espírito de Deus, se revelam aos homens os grandes princípios de justiça incorporados em sua lei. E desde que a lei de Deus é santa, justa e boa, e transunto da perfeição divina, segue-se que o caráter formado pela obediência àquela lei será santo. Cristo é um exemplo perfeito de semelhante caráter. Diz ele: eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai. Eu faço sempre o que lhe agrada. João capítulo 15, verso 10 e capítulo 8, verso 29. Os seguidores de Cristo devem tornar-se semelhantes a ele. Pela graça de Deus, devem formar caráter em harmonia com os princípios de sua santa lei. Isto é santificação bíblica. Esta obra unicamente pode ser efetuada pela fé em Cristo, pelo poder do Espírito de Deus habitando em nós. Paulo admoesta aos crentes: operai a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é o que opera em vós tanto o querer como o efetuar segundo a sua boa vontade. Filipenses 2, versos 12 e 13. O cristão sentirá as insinuações do pecado, mas sustentará a luta constante contra ele. Aqui é que o auxílio de Cristo é necessário. A fraqueza humana se une à força divina e a fé exclama: graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios 15, 57. As Escrituras claramente revelam que a obra da santificação é progressiva. Quando na conversão o pecador acha paz com Deus mediante o sangue expiatório, apenas iniciou a vida cristã. Deve agora aperfeiçoar-se, crescer até a medida da estatura completa de Cristo. Diz o apóstolo Paulo: uma coisa faço,
e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Filipenses capítulo 3, versos 13 e 14. E Pedro nos apresenta os passos por que a santificação bíblica deve ser atingida. Pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e à virtude a ciência, e a ciência temperança, e a temperança paciência, e a paciência piedade, e a piedade amor fraternal, e ao amor fraternal caridade, porque fazendo isto nunca jamais tropeçareis. 2 Pedro capítulo 1, versos 5 a 10. Os que experimentam a santificação bíblica manifestarão um espírito de humildade. Como Moisés, depois de contemplarem a augusta e majestosa santidade, veem a sua própria indignidade contrastando com a pureza e excelsa perfeição do Ser infinito. O profeta Daniel é um exemplo da verdadeira santificação. Seus longos anos foram cheios de nobre serviço a seu mestre. Foi um homem muito desejado do céu. Daniel 10, 11. Todavia, ao invés de pretender ser puro e santo, este honrado profeta, quando pleiteava perante Deus em prol de seu povo, identificou-se com os que positivamente eram pecadores em Israel. Não lançamos as nossas súplicas perante tua face, fiados em nossas justiças, mas em tuas muitas misericórdias. Pecamos, obramos impiamente, declara ele. Estando eu ainda falando e orando, e confessando o meu pecado e o pecado do meu povo, e quando em ocasião posterior, o Filho de Deus lhe apareceu a fim de lhe dar instrução. Diz Daniel: transmudou-se em mim a minha formosura em desmaio, e não retive força alguma. Daniel capítulo 9, versos 18, 15 e 20, capítulo 10, verso 8. Quando Jó ouviu do redemoinho a voz do Senhor, exclamou: por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Jó 42, verso 6. Foi quando Isaías viu a glória do Senhor e ouviu os querubins aclamar: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, que exclamou: ai de mim que vou perecendo. Isaías capítulo 6, versos 3 e 5. Arrebatado ao terceiro céu, Paulo ouviu coisas que não era possível ao homem proferir e fala de si mesmo como o mínimo de todos os santos. 2 Coríntios capítulo 12, versos 2 a 4 e Efésios capítulo 3, verso 8. Foi o amado João que se reclinou ao peito de Jesus e lhe contemplou a glória que caiu como morto aos pés de um anjo. Apocalipse 1, 17. Não pode haver exaltação própria, jactanciosa pretensão à libertação do pecado por parte dos que andam à sombra da cruz do Calvário. Sentem eles que foi seu pecado o causador da agonia que quebrantou o coração do Filho de Deus, e este pensamento os levará à humilhação própria. Os que mais perto vivem de Jesus, mais claramente discernem a fragilidade e pecaminosidade do ser humano, e sua única esperança está nos méritos de um Salvador crucificado e ressurgido. A santificação que ora adquire preeminência no mundo religioso traz consigo o espírito de exaltação própria e o desrespeito pela lei de Deus, os quais a estigmatizam como estranha à religião da Escritura Sagrada. Seus paladinos ensinam que a santificação é obra instantânea, pela qual, mediante a fé apenas, alcançam perfeita santidade. Crede tão somente, dizem, e a bênção será vossa. Nenhum outro esforço por parte do que recebe se pressupõe necessário. Ao mesmo tempo, negam a autoridade da lei de Deus, insistindo em que estão livres da obrigação de guardar os mandamentos. Mas é possível aos homens ser santos de acordo com a vontade e caráter de Deus, sem ficar em harmonia com os princípios que são a expressão de sua natureza e vontade e que mostram o que lhe é agradável? O desejo de uma religião fácil
que não exija esforço, renúncia nem ruptura com as loucuras do mundo, tem tornado popular a doutrina da fé e da fé somente. Mas que diz a palavra de Deus? Declara o apóstolo Tiago: meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-lo? Mas, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem as obras é morta? Porventura o nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Bem vês que a fé cooperou com as obras e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. Vedes então que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. Tiago capítulo 2, versos 14 a 24. O testemunho da palavra de Deus é contra esta doutrina insidiosa da fé sem as obras. Não é fé pretender o favor de Deus sem cumprir as condições necessárias para que a graça seja concedida. É presunção, pois que a fé genuína se fundamenta nas promessas e disposições das Escrituras. Ninguém se engane com a crença de que pode tornar-se santo enquanto voluntariamente transgride um dos mandamentos de Deus. O cometer o pecado conhecido faz silenciar a voz testemunhadora do Espírito e separa a alma de Deus. Pecado é o quebrantamento da lei, e qualquer que peca, transgride a lei, não o viu nem o conheceu. 1 João capítulo 3, verso 6. Conquanto João em suas epístolas trate tão amplamente do amor, não hesita, todavia, em revelar o verdadeiro caráter dessa classe de pessoas que pretende ser santificada ao mesmo tempo em que vive a transgredir a lei de Deus. Aquele que diz, eu conheço-o, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. 1 João capítulo 2, versos 4 e 5. Esta é a pedra de toque de toda a profissão de fé. Não podemos atribuir santidade a qualquer pessoa sem feri-la pela medida da única norma divina de santidade no céu e na terra. Se os homens não sentem o peso da lei moral, se amesquinham e consideram levianamente os preceitos de Deus, se violam o menor desses mandamentos e assim ensinam os homens, não serão de nenhum apreço à vista do céu e podemos saber que suas pretensões são destituídas de fundamento. E a alegação de estarem sem pecado é em si mesma evidência de que aquele que a alimenta longe está de ser santo. É porque não tem nenhuma concepção verdadeira da infinita pureza e santidade de Deus ou do que devem ser os que se hão de harmonizar com seu caráter. É porque não aprendeu o verdadeiro conceito da pureza e perfeição supremas de Jesus, bem como da malignidade e horror do pecado, que o homem pode considerar-se santo. Quanto maior a distância entre ele e Cristo, e quanto mais impróprias forem suas concepções do caráter e requisitos divinos, tanto mais justo parecerá aos seus próprios olhos. A santificação apresentada nas Escrituras compreende o ser inteiro, espírito, alma e corpo. Paulo orou pelos Tessalonicenses para que todo o seu espírito e alma e corpo fossem plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses 5, 23. Outra vez escreve ele aos crentes: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Romanos 12, 1. No tempo do antigo Israel, toda oferta trazida como sacrifício a Deus era cuidadosamente examinada. Se descobria qualquer defeito no animal apresentado, era rejeitado, pois Deus recomendara que a oferta fosse sem mancha. Assim se ordena aos cristãos que apresentem o corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. A fim de fazerem isto, todas as faculdades devem ser conservadas na melhor condição possível. Todo uso ou costume que enfraquece a força física ou mental inabilita o homem para o serviço de seu Criador.
e agradar-se a Deus com qualquer coisa que seja menos do que o melhor que podemos oferecer? Disse Cristo: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Os que amam a Deus de todo o coração desejarão prestar-lhe o melhor serviço de sua vida e estarão constantemente procurando pôr toda a faculdade do ser em harmonia com as leis que os tornarão aptos a fazer a sua vontade. Não aviltarão nem mancharão pela condescendência com o apetite ou paixões a oferta que apresentam a seu Pai Celestial. Diz Pedro: peço-vos que vos abstenhais das concupiscências carnais que combatem contra a alma. 1 Pedro 2,11. Toda condescendência pecaminosa tende a embotar as faculdades e a destruir o poder de percepção mental e espiritual, e a palavra ou o Espírito de Deus apenas poderão impressionar debilmente o coração. Paulo escreve aos Coríntios: purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. 2 Coríntios 7:1. E entre os frutos do Espírito, caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, enumera a temperança. Gálatas capítulo 5, versos 22 e 23. A despeito destas declarações inspiradas, quantos professos cristãos se acham a debilitar suas faculdades em busca de ganhos ou na adoração da moda? Quantos há que estão a aviltar a varonilidade à semelhança de Deus pela glutoneria, pelo beber vinho, pelos prazeres proibidos? E a Igreja, em vez de reprovar, muitas vezes acoroçoa o mal, apelando para o apetite, para o desejo de lucros ou para o amor ao prazer, a fim de encher o seu tesouro que o amor a Cristo é demasiado fraco para suprir. Se Jesus entrasse nas igrejas de hoje e visse as festas e comércio iníquo ali levados a efeito em nome da religião, não expulsaria ele a esses profanadores, assim como baniu do templo os cambistas? O apóstolo Tiago declara que a sabedoria de cima é primeiramente pura. Houvesse ele encontrado os que proferem o precioso nome de Jesus com lábios poluídos pelo fumo, aqueles cujo hálito e pessoa se acham contaminados pelo seu desagradável odor e que corrompem o ar do céu, forçando a todos ao seu redor a respirar o veneno, sim, houvesse o apóstolo tomado conhecimento de prática tão contrária à pureza do Evangelho, e não teria ele denunciado como terrena, animal e diabólica? Escravos do fumo, pretendendo a bênção da santificação completa, falam sobre sua esperança do céu. Mas a palavra de Deus claramente diz que não entrará nela coisa alguma que contamine. Apocalipse 21, 27. Não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. 1 Coríntios capítulo 6, versos 19 e 20. Aquele cujo corpo é o templo do Espírito Santo não se escravizará por hábito pernicioso. Suas faculdades pertencem a Cristo, que o comprou com preço de sangue. Sua propriedade é do Senhor. Como poderia ficar sem culpa malbaratando o capital que lhe é confiado? Cristãos professos despendem anualmente soma considerável com inúteis e perniciosas condescendências, enquanto almas estão perecendo à falta da palavra da vida. Deus é roubado nos dízimos e ofertas, enquanto consomem no altar das destruidoras concupiscências mais do que dão para socorrer os pobres ou para o sustento do Evangelho. Se todos os que professam ser seguidores de Cristo fossem verdadeiramente santificados, seus meios, em vez de serem gastos com desnecessárias e mesmo nocivas condescendências, reverteriam para o tesouro do Senhor, e os cristãos dariam um exemplo de temperança, renúncia e sacrifício. Seriam, então, a luz do mundo. O mundo está entregue à satisfação de si mesmo. A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos
e a soberba da vida dominam as massas populares. Os seguidores de Cristo, porém, possuem uma vocação mais elevada. Saí do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo. À luz da palavra de Deus, estamos autorizados a declarar que não pode ser genuína a santificação que não opere a completa renúncia de todo desejo pecaminoso e prazeres do mundo. Aos que satisfazem as condições, saí do meio deles e apartai-vos, e não toqueis nada imundo, a promessa de Deus é: eu vos receberei, e eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. 2 Coríntios 6, versos 17 e 18. É privilégio e dever de todo cristão ter uma experiência rica e abundante nas coisas de Deus. Eu sou a luz do mundo, disse Jesus. Aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. João 8:12. A vereda dos justos é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Provérbios 4:18. Cada passo de fé e obediência leva a alma em relação mais íntima com a luz do mundo em que não há trevas humanas. Os brilhantes raios do sol da justiça resplandecem sobre os servos de Deus e devem estes refletir os seus raios. Assim como as estrelas nos falam de uma grande luz no céu, com cuja glória refulgem, assim também os cristãos devem tornar manifesto que há no trono do universo um Deus, cujo caráter é digno de louvor e imitação. As graças de seu espírito, a pureza e santidade de seu caráter, manifestar-se-ão em suas testemunhas. Paulo, em sua carta aos Colossenses, apresenta as ricas bênçãos concedidas aos filhos de Deus. Diz ele: não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade em toda a sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, corroborados em toda a fortaleza segundo a força da sua glória, em toda a paciência e longanimidade com gozo. Colossenses 1, 9-11. Outra vez escreve acerca de seu desejo que os irmãos de Éfeso chegassem a compreender a altura do privilégio do cristão. Abre perante eles, na linguagem mais compreensiva, o poder e conhecimento maravilhosos que podiam possuir como filhos e filhas do Altíssimo. A eles tocava o serem corroboradores com poder pelo seu espírito no homem interior, arraigados e fundados em amor, compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento. Mas a oração do apóstolo atinge o auge do privilégio quando ora para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Efésios 3, 16-19. Aqui se revelam as culminâncias do aperfeiçoamento a que podemos atingir pela fé nas promessas de nosso Pai Celestial quando cumprimos os seus preceitos. Mediante os méritos de Cristo, temos acesso ao trono do poder infinito. Aquele que nem mesmo a seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Romanos 8:32. O Pai deu ao Filho seu Espírito sem medida, e também nós podemos participar de sua plenitude. Diz Jesus: se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas a vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem? Lucas 11:13. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Pedi e recebereis, para que o vosso gozo se cumpra. João 14:14 e 16:24. Posto que a vida do cristão deva ser caracterizada pela humildade, não deveria assinalar-se pela tristeza e depreciação de si mesmo. É privilégio de cada um viver de tal maneira que Deus o aprove e abençoe.
Não é da vontade de nosso Pai Celestial que sempre estejamos sob condenação e trevas. O andar cabisbaixo e com o coração cheio de preocupações não constitui prova de verdadeira humildade. Podemos ir a Jesus e ser purificados permanecendo diante da lei sem opróbrio e remorsos. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Romanos 8:1. Por meio de Jesus, os decaídos filhos de Adão se tornam filhos de Deus. Assim, o que santifica como os que são santificados são todos de um, por cuja causa não se envergonha de lhes chamar irmãos. Hebreus 2:11. A vida cristã deve ser de fé, vitória e alegria em Deus. Todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. 1 João 5:4. Com acerto disse Neemias, servo de Deus: a alegria do Senhor é a vossa força. Neemias 8:10. E Paulo diz: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo: regozijai-vos. Regozijai-vos sempre. Orai sem cessar. Em tudo, dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Filipenses capítulo 4, verso 4 e 1 Tessalonicenses capítulo 5, versos 16 a 18. São estes os frutos da conversão e santificação bíblica. E é porque os grandes princípios da justiça, apresentados na lei de Deus, são com tanta indiferença considerados pelo mundo cristão que esses frutos são tão raramente testemunhados. É por isso que tão pouco se manifesta dessa profunda e estável obra do Espírito de Deus, a qual assinalava os avivamentos em anos anteriores. É ao contemplar que somos transformados. E, negligenciando os preceitos sagrados, nos quais Deus revelou aos homens a perfeição e santidade de seu caráter, e atraindo o espírito do povo aos ensinos e teorias humanos, que de estranho poderá haver no consequente declínio da viva piedade da Igreja? Diz o Senhor: a mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm as águas. Jeremias 2:13. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria e cujas folhas não caem. E tudo quanto fizer prosperará. Salmo 1:1-3. É somente à medida que se restabeleça a lei de Deus à sua posição exata que poderá haver avivamento da primitiva fé e piedade entre o seu povo professo. Assim diz o Senhor: ponde-vos nos caminhos e vede, e perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho, e andai por ele, e achareis descanso para a vossa alma. Jeremias 6:16. O grande conflito, o grande juízo de investigação. Eu continuei olhando, diz o profeta Daniel, até que foram postos uns tronos e um ancião de dias se assentou. O seu vestido era branco como a neve e o cabelo de sua cabeça como a limpa lã. O seu trono chamas de fogo e as rodas dele fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam e milhões de milhões estavam diante dele. Assentou-se o juízo e abriram-se os livros. Daniel 7, 9 e 10. Assim foi apresentado à visão do profeta o grande e solene dia em que o caráter e vida dos homens passariam em revista perante o juiz de toda a terra, e cada homem seria recompensado segundo as suas obras. O ancião de dias é Deus, o Pai. Diz o salmista: antes que os montes nascessem, ou que tu formasses a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade, tu és Deus.
Salmo 90, verso 2. É Ele, fonte de todo o ser e de toda a lei, que deve presidir o juízo. E santos anjos, como ministros e testemunhas, em número de milhares e milhões de milhões, assistem a esse grande tribunal. E eis que vinha nas nuvens do céu um como o Filho do Homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. E foi-lhe dado o domínio e a honra e o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará. Daniel capítulo 7, versos 13 e 14. A vinda de Cristo aqui descrita não é a segunda vinda à terra. Ele vem ao ancião de dias no céu para receber o domínio, a honra e o reino, os quais lhe serão dados ao final da sua obra de mediador. É esta vinda, e não o seu segundo advento à terra, que foi predita na profecia como devendo ocorrer ao terminarem os 2.300 dias em 1844. Assistido por anjos celestiais, nosso grande sumo sacerdote entra no lugar santíssimo e ali comparece à presença de Deus a fim de se entregar aos últimos atos de seu ministério em prol do homem, a saber, realizar a obra do juízo de investigação e fazer expiação por todos os que verificarem com direito aos benefícios da mesma. No cerimonial típico, somente os que tinham vindo perante Deus com confissão e arrependimento e cujos pecados, por meio do sangue da oferta para o pecado, eram transferidos para o santuário, é que tinham parte na cerimônia do dia da expiação. Assim, no grande dia da expiação final e do juízo de investigação, os únicos casos a serem considerados são os do povo professo de Deus. O julgamento dos ímpios constitui obra distinta e separada e ocorre em ocasião posterior. É tempo que comece o julgamento pela casa de Deus, e se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho? 1 São Pedro, capítulo 4, verso 17. Os livros de registro no céu, nos quais estão relatados os nomes e ações dos homens, deve determinar a decisão do juízo. Diz o profeta Daniel: assentou-se o juízo e abriram-se os livros. O escritor do Apocalipse, descrevendo a mesma cena, acrescenta: abriu-se outro livro que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Apocalipse 20, 12. O livro da vida contém os nomes de todos os que já entraram para o serviço de Deus. Jesus ordenou a seus discípulos: alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Lucas capítulo 10, verso 20. São Paulo fala de seus fiéis cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. Filipenses 4, 3. Daniel, olhando através dos séculos para um tempo de angústia, qual nunca houve, declara que se livrará o povo de Deus, todo aquele que se achar escrito no livro. E João, no Apocalipse, diz que apenas entrarão na cidade de Deus aqueles cujos nomes estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Daniel 12, 1 e Apocalipse 21, 27. Há um memorial escrito diante de Deus, no qual estão registradas as boas ações dos que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Malaquias 3,16. Suas palavras de fé, seus atos de amor, acham-se registrados no céu. Neemias a isto se refere quando diz: Deus meu, lembra-te de mim, e não risques as beneficências que eu fiz à casa de meu Deus. Neemias 13,14. No livro memorial de Deus, toda ação de justiça se acha ali imortalizada. Ali, toda tentação resistida, todo o mal vencido, toda palavra de eterna compaixão que se proferir, acham-se fielmente historiados. E todo ato de sacrifício, todo sofrimento e tristeza suportado por amor de Cristo,
encontra-se registrado. Diz o salmista: Tu contaste as minhas vagações. Põe as minhas lágrimas no teu odre, não estão elas no teu livro? Salmo 56, verso 8. Há também um relatório dos pecados dos homens. Porque Deus há de trazer a juízo toda a obra e até tudo o que está encoberto, quer seja bom, quer seja mau. Eclesiastes 12, 14. De toda a palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Disse o Salvador: Por tuas palavras serás justificado e por tuas palavras serás condenado. Mateus 12, 36 e 37. Os propósitos e intuitos secretos aparecem no infalível registro, pois Deus trará à luz as coisas ocultas das trevas e manifestará os desígnios dos corações. 1 Coríntios capítulo 4, verso 5. Eis que está escrito diante de mim as vossas iniquidades e juntamente as iniquidades de vossos pais, diz o Senhor. Isaías 65, versos 6 e 7. A obra de cada homem passa em revista perante Deus e é registrada pela sua fidelidade ou infidelidade. Ao lado de cada nome nos livros dos céus estão escritos com terrível exatidão toda má palavra, todo ato egoísta, todo dever não cumprido e todo pecado secreto, juntamente com toda artificiosa hipocrisia. Advertências ou admoestações enviadas pelo céu e que foram negligenciadas, momentos desperdiçados, oportunidades não aproveitadas, influência exercida para o bem ou para o mal, juntamente com seus resultados de vasto alcance, tudo é historiado pelo anjo relator. A lei de Deus é a norma pela qual o caráter e vida dos homens serão aferidos no juízo. Diz o sábio: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem, porque Deus há de trazer a juízo toda a obra. Eclesiastes capítulo 12, versos 13 e 14. O apóstolo Tiago admoesta a seus irmãos: assim falai e assim procedei, como devendo ser julgados pela lei da liberdade. Tiago 2, 12. Os que no juízo forem havidos por dignos, terão parte na ressurreição dos justos. Disse Jesus: os que forem havidos por dignos de alcançar o mundo vindouro e a ressurreição dos mortos, são iguais aos anjos e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. Lucas capítulo 20, versos 35 e 36. E novamente ele declara que os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida. João capítulo 5, verso 29. Os justos mortos não ressuscitarão senão depois do juízo, no qual são havidos por dignos da ressurreição da vida. Consequentemente, não estarão presentes em pessoa no tribunal em que seu registro são examinados e decidido seu caso. Jesus aparecerá como seu advogado, a fim de pleitear em favor deles perante Deus. Se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. 1 João 2:1. Porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se achegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Hebreus 9, 24 e 7, 25. Ao abrirem-se os livros de registro no juízo, é passada em revista perante Deus a vida de todos os que creram em Jesus. Começando pelos que primeiro viveram na terra, nosso advogado apresenta os casos de cada geração sucessiva, finalizando com os vivos. Todo nome é mencionado, cada caso minuciosamente investigado. Aceitam-se nomes e rejeitam-se nomes. Quando alguém tem pecados que permaneçam nos livros de registro,
para os quais não houve arrependimento nem perdão, seu nome será omitido do livro da vida e o relato de suas boas ações apagado do livro memorial de Deus. O Senhor declarou a Moisés: aquele que pecar contra mim, a este riscarei eu do meu livro. Êxodo 32:33. E diz o profeta Ezequiel: desviando-se o justo da sua justiça e cometendo a iniquidade, de todas as suas justiças que tiver feito, não se fará memória. Ezequiel 18:24. Todos os que verdadeiramente se tenham arrependido do pecado e que pela fé hajam reclamado o sangue de Cristo como seu sacrifício expiatório, tiveram o perdão aposto ao seu nome nos livros do céu, tornando-se eles participantes da justiça de Cristo e verificando-se estar o seu caráter em harmonia com a lei de Deus, seus pecados serão riscados, e eles próprios havidos por dignos da vida eterna. O Senhor declara pelo profeta Isaías: eu mesmo, sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados me não lembro. Isaías 43:25. Disse Jesus: o que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. E confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante de meus anjos. Qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante de meu Pai que está nos céus. Apocalipse 3:5 e Mateus 10:32 e 33. O mais profundo interesse manifestado entre os homens nas decisões dos tribunais terrestres não representa senão palidamente o interesse demonstrado nas cortes celestiais quando os homens incertos nos livros da vida aparecem perante o juiz de toda a terra. O intercessor divino apresenta a petição para que sejam perdoadas as transgressões de todos os que venceram pela fé em seu sangue, a fim de que sejam restabelecidos em seu lar edênico e coroados com ele como co-herdeiros do primeiro domínio. Miqueias 4:8. Satanás, em seus esforços para enganar e tentar a nossa raça, pensara frustrar o plano divino na criação do homem. Mas Cristo pede agora que este plano seja levado a efeito, como se o homem nunca houvesse caído. Pede para seu povo não somente perdão e justificação amplos e completos, mas participação em sua glória e assento sobre o seu trono. Enquanto Jesus faz a defesa dos súditos de sua graça, Satanás acusa-os diante de Deus como transgressores. O grande enganador procurou levá-los ao ceticismo, fazendo-os perder a confiança em Deus, separar-se de seu amor e violar sua lei. Agora, aponta para o relatório de sua vida, para os defeitos de caráter e dessemelhança com Cristo, que desonram a seu Redentor, para todos os pecados que ele os tentou a cometer, e por causa disto os reclama como súditos seus. Jesus não lhes justifica os pecados, mas apresenta o seu arrependimento e fé, e reclamando o perdão para eles, ergue as mãos feridas perante o Pai e os santos anjos, dizendo: conheço-os pelo nome, gravei-os na palma de minhas mãos. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Salmo 51:17. E ao acusador de seu povo declara: o Senhor te repreende, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreende. Não é este um tição tirado do fogo? Zacarias 3:2. Cristo vestirá seus fiéis com sua própria justiça para que os possa apresentar a seu Pai como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante. Efésios 5:27. Seus nomes permanecem registrados no livro da vida e está escrito com relação a eles:
Comigo andarão de branco, porquanto são dignos disso. Apocalipse 3:4. Assim se realizará o cumprimento total da promessa do novo concerto. Porque lhes perdoarei a sua maldade e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Naqueles dias e naquele tempo, diz o Senhor, buscar-se-á a maldade de Israel, e não será achada, e os pecados de Judá, mas não se acharão. Jeremias 31:34 e 50:20. Naquele dia o renovo do Senhor será cheio de beleza e de glória, e o fruto da terra excelente e formoso para os que escaparem de Israel. E será que aquele que ficar em Sião e o que permanecer em Jerusalém será chamado santo. Todo aquele que estiver inscrito entre os vivos em Jerusalém. Isaías capítulo 4, versos 2 e 3. A obra do juízo investigativo e extinção dos pecados deve efetuar-se antes do segundo advento do Senhor. Visto que os mortos são julgados pelas coisas escritas nos livros, é impossível que os pecados dos homens sejam cancelados antes de concluído o juízo em que seu caso deve ser investigado. Mas o apóstolo Pedro declara expressamente que os pecados dos crentes serão apagados quando vierem os tempos do refrigério pela presença do Senhor e ele enviar a Jesus Cristo. Atos 3, 19 e 20. Quando se encerrar o juízo de investigação, Cristo virá, e seu galardão estará com ele, para dar a cada um segundo for a sua obra. No culto típico, o sumo sacerdote, havendo feito expiação por Israel, saía e abençoava a congregação. Assim, Cristo, no final de sua obra de mediador, aparecerá sem pecado para a salvação, Hebreus 9, 28, a fim de abençoar com a vida eterna seu povo que o espera. Como o sacerdote, ao remover do santuário os pecados, confessava-os sobre a cabeça do bode emissário, semelhantemente Cristo porá todos esses pecados sobre Satanás, o originador e instigador do pecado. O bode emissário, levando os pecados de Israel, era enviado à terra solitária. Levítico 16, 22. De igual modo, Satanás, levando a culpa de todos os pecados que induziu o povo de Deus a cometer, estará durante 1000 anos circunscrito à terra, que então se achará desolada, sem moradores, e ele sofrerá finalmente a pena completa do pecado nos fogos que destruirão todos os ímpios. Assim, o grande plano da redenção atingirá seu cumprimento na extirpação final do pecado e no livramento de todos os que estiverem dispostos a renunciar o mal. No tempo indicado para o juízo, o final dos 2.300 dias em 1844, iniciou-se a obra de investigação e apagamento dos pecados. Todos os que já professaram o nome de Cristo serão submetidos àquele prescrutador escrutínio. Tanto os vivos como os mortos devem ser julgados pelas coisas escritas nos livros segundo as suas obras. Pecados que não houve arrependimento e que não foram abandonados não serão perdoados nem apagados dos livros de registro, mas ali permanecerão para testificar contra o pecador no dia de Deus. Ele pode ter cometido más ações à luz do dia ou nas trevas da noite. Elas, porém, estavam patentes e manifestas àquele com quem temos de nos haver. Anjos de Deus testemunharam cada pecado, registrando-os nos relatórios infalíveis. O pecado pode ser escondido, negado, encoberto ao pai, mãe, esposa, filhos e companheiros. Ninguém, a não ser os seus autores culpados, poderá alimentar a mínima suspeita da falta. Ela, porém, jaz descoberta perante os seres celestiais. As trevas da noite mais escura, os segredos de todas as artes enganadoras, não são suficientes para velar do conhecimento do Eterno um pensamento que seja. Deus tem um relatório exato de toda a conta injusta
e de todo negócio desonesto. Não se deixe enganar pela aparência de piedade. Não comete erros em sua apreciação do caráter. Os homens podem ser enganados pelos que são de coração corrupto, mas Deus penetra todos os disfarces e lê a vida íntima. Quão solene é esta consideração! Dia após dia que passa para a eternidade, traz a sua enorme porção de relatos para os livros do céu. Palavras, uma vez faladas, e ações, uma vez praticadas, nunca mais se podem retirar. Os anjos têm registrado tanto as boas obras como as más. Nem o mais poderoso guerreiro pode revogar a relação dos acontecimentos de um único dia sequer. Nossos atos, palavras e mesmo nossos intuitos mais secretos, tudo tem o seu peso ao decidir-se nosso destino para a felicidade ou para a desdita. Ainda que esquecidos por nós, darão o seu testemunho para justificar ou condenar. Assim como os traços da fisionomia são reproduzidos com precisão infalível sobre a polida chapa fotográfica, assim o caráter é fielmente delineado nos livros do céu. Todavia, quão pouca solicitude é experimentada com referência àquele registro que deve ser posto sob o olhar dos seres celestiais. Se pudesse correr o véu que separa o mundo visível do invisível, e os filhos dos homens contemplassem um anjo registrando toda palavra e ação que eles deverão novamente encontrar no juízo, quantas palavras que diariamente se proferem ficariam sem ser faladas e quantas ações sem ser praticadas. No juízo será examinado o uso feito de cada talento. Como empregamos nós o capital que nos foi oferecido pelo céu? Receberá o Senhor, à sua vinda, aquilo que é seu com juros? Empregamos nós as faculdades que nos foram confiadas nas mãos, no coração e no cérebro, para a glória de Deus e bênção do mundo? Como usamos nosso tempo, nossa pena, nossa voz, nosso dinheiro, nossa influência? Que fizemos por Cristo na pessoa dos pobres, aflitos, órfãos ou viúvas? Deus nos fez depositários de sua santa palavra. Que fizemos com a luz e verdade que se nos deram para tornar os homens sábios para a salvação? Nenhum valor existe na mera profissão de fé em Cristo. Unicamente o amor que se revela pelas obras é considerado genuíno. Contudo, é unicamente o amor que, à vista do céu, torna de valor qualquer ato. O que quer que seja feito por amor, seja embora pequenino na apreciação dos homens, é aceito e recompensado por Deus. O oculto egoísmo humano permanece manifesto nos livros do céu. Existe o relato de deveres não cumpridos para com os semelhantes, do esquecimento dos preceitos do Salvador. Ali verão quantas vezes foram cedidos a Satanás o tempo, o pensamento, a força, os quais pertenciam a Cristo. Triste é o relato que os anjos levam para o céu. Seres inteligentes, seguidores professos de Cristo, estão absortos na aquisição de posses mundanas ou do gozo de prazeres terrenos. Dinheiro, tempo e força são sacrificados na ostentação e condescendência próprias. Poucos, porém, são os momentos dedicados à prece, ao exame das Escrituras, à humilhação da alma e confissão do pecado. Satanás concebe inumeráveis planos para nos ocupar a mente, para que ela se não detenha no próprio trabalho, como deveremos estar mais bem familiarizados. O arqui-enganador odeia as grandes verdades que apresentam um sacrifício expiatório e um todo-poderoso mediador. Sabe que, para ele, tudo depende de desviar a mente de Jesus e de sua verdade. Os que desejam participar dos benefícios da mediação do Salvador
não devem permitir que coisa alguma interfira com seu dever de aperfeiçoar a santidade no temor de Deus. As preciosas horas, em vez de serem entregues ao prazer, à ostentação ou ambição de ganho, devem ser dedicadas ao estudo da palavra da verdade com fervor e oração. O assunto do santuário e do juízo de investigação deve ser claramente compreendido pelo povo de Deus. Todos necessitam para si mesmos de conhecimento sobre a posição e obra de seu grande sumo sacerdote. Aliás, ser-lhes-á impossível exercerem a fé que é essencial neste tempo ou ocupar a posição que Deus lhes deseja confiar. Cada indivíduo tem uma alma a salvar ou perder. Cada qual tem um caso pendente no tribunal de Deus. Cada um há de defrontar face a face o grande juiz. Quão importante é, pois, que todos contemplem muitas vezes a cena solene em que o juiz se assentará e os livros se abrirão, e em que, juntamente com Daniel, cada pessoa deve estar na sua sorte no fim dos dias. Todos os que receberam luz sobre estes assuntos devem dar testemunho das grandes verdades que Deus lhes confiou. O santuário no céu é o próprio centro da obra de Cristo em favor dos homens. Diz respeito a toda alma que vive sobre a terra. Patenteia-nos o plano da redenção, transportando-nos mesmo até ao final do tempo e revelando o desfecho triunfante da controvérsia entre a justiça e o pecado. É da máxima importância que todos investiguem acuradamente estes assuntos e possam dar resposta a qualquer que lhes peça a razão da esperança que neles há. A intercessão de Cristo no santuário celestial em prol do homem é tão essencial ao plano da salvação como o foi sua morte sobre a cruz. Pela sua morte iniciou essa obra, para cuja terminação ascendeu ao céu depois de ressurgir. Pela fé devemos penetrar até o interior do véu, onde nosso precursor entrou por nós. Hebreus 6:20. Ali se reflete a luz da cruz do Calvário. Ali podemos obter intuição mais clara dos mistérios da redenção. A salvação do homem se efetua a preço infinito para o céu. O sacrifício feito é igual aos mais amplos requisitos da violada lei de Deus. Jesus abriu o caminho para o trono do Pai e, por meio de sua mediação, pode ser apresentado a Deus o desejo sincero de todos os que a ele se chegam pela fé. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Provérbios 28:13. Se os que escondem e desculpam suas faltas pudessem ver como Satanás exulta sobre eles, como escarnece de Cristo e dos santos anjos pelo procedimento deles, apressar-se-iam a confessar seus pecados e deixá-los. Por meio dos defeitos do caráter, Satanás trabalha para obter o domínio da mente toda e sabe que, se esses defeitos forem acariciados, será bem-sucedido. Portanto, está constantemente procurando enganar os seguidores de Cristo com seu fatal sofisma de que lhes é impossível vencer. Mas Jesus apresenta em seu favor suas mãos feridas, seu corpo moído, e declara a todos os que desejam segui-lo: a minha graça te basta. 2 Coríntios 12:9. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mateus 11:29 e 30. Ninguém, pois, considere incuráveis os seus defeitos. Deus dará fé e graça para vencê-los. Vivemos hoje no grande dia da expiação. No cerimonial típico, enquanto o sumo sacerdote fazia expiação por Israel, exigia-se de todos que afligissem a alma pelo arrependimento do pecado e pela humilhação perante o Senhor,
para que não acontecesse serem extirpados dentre o povo. De igual modo, todos quantos desejem seja seu nome conservado no livro da vida, devem agora, nos poucos dias de graça que restam, afligir a alma diante de Deus e em tristeza pelo pecado e em arrependimento verdadeiro. Deve haver um exame de coração profundo e fiel. O espírito leviano e frívolo, alimentado por tantos cristãos professos, deve ser deixado. Há uma luta intensa diante de todos os que desejam subjugar as más tendências que porfiam pelo predomínio. A obra de preparação é uma obra individual. Não somos salvos em grupos. A pureza e devoção de um não suprirá a falta dessas qualidades em outro. Embora todas as nações devam passar em juízo perante Deus, examinará ele o caso de cada indivíduo com um escrutínio tão íntimo e penetrante como se não houvesse outro ser na terra. Cada um deve ser provado e achado sem mancha ou ruga ou coisa semelhante. Solenes são as cenas ligadas à obra final da expiação. Momentosos os interesses nela envolvidos. O juízo ora se realiza no santuário celestial. Há muitos anos, esta obra está em andamento. Breve, ninguém sabe quão breve, passará ela aos casos dos vivos. Na augusta presença de Deus, nossa vida deve passar por exame. Atualmente, mais do que em qualquer outro tempo, importa a toda a alma atender à admoestação do Salvador. Vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. Marcos 13:33. Se não vigiares, virei a ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Apocalipse 3:3. Quando se encerrar a obra do juízo de investigação, o destino de todos será decidido ou para a vida ou para a morte. O tempo da graça finaliza pouco antes do aparecimento do Senhor nas nuvens do céu. Cristo, no Apocalipse, prevendo aquele tempo, declara: quem é injusto, faça injustiça ainda. Quem está sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Apocalipse 22, 11 e 12. Os justos e os ímpios estarão ainda a viver sobre a terra em seu estado mortal. Estarão os homens a plantar e a construir, comendo e bebendo, todos inconscientes de que a decisão final, irrevogável, foi pronunciada no santuário celestial. Antes do dilúvio, depois que Noé entrou na arca, Deus o encerrou ali e excluiu os ímpios. Mas, durante 7 dias, o povo, não sabendo que seu destino se achava determinado, continuou em sua vida de descuido e de amor aos prazeres, zombando das advertências sobre o juízo iminente. Assim, diz o Salvador, será também a vinda do Filho do Homem. Mateus 24:39. Silenciosamente, despercebida como o ladrão à meia-noite, virá a hora decisiva que determinará o destino de cada homem, sendo retraída para sempre a oferta de misericórdia ao homem culpado. Vigiai, pois, para que, vindo de improviso, não vos ache dormindo. Marcos 13:35 e 36. Perigosa é a condição dos que, cansando-se de vigiar, volvem às atrações do mundo. Enquanto o homem de negócios está absorto em busca de lucros, enquanto o amante dos prazeres procura satisfazer aos mesmos, enquanto a escrava da moda está a arranjar os seus adornos, pode ser que naquela hora o juiz de toda a terra pronuncie a sentença: pesado foste na balança e foste achado em falta. Daniel 5,
27.